E aí galera, salve salve! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de uma série de vídeos onde eu vou estar mostrando passo a passo como montar uma impressora 3D em casa, no estilo faça você mesmo. E aí, gostou da ideia? Se você curte montar os seus próprios projetos e tem um espírito maker, essa série é dedicada para você. O vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a história das impressoras 3D, como e quando surgiu esse tipo de tecnologia, quem foram as pessoas que contribuíram para o cenário e para o desenvolvimento dessa tecnologia até os dias de hoje. Também vamos falar um pouco sobre o funcionamento da máquina, como funciona uma máquina de impressão 3D. Se você ainda não conhece a tecnologia de impressão 3D, vem com a gente para ficar por dentro dessa tecnologia inovadora. E é isso aí, galera. Bora de vídeo então? Tudo começou na década de 80, no ano de 1981, no Instituto de Pesquisa Industrial do município de Nagoya, no Japão, onde o Dr. Hideo Kodama inventou dois métodos de manufatura aditiva para a produção de modelos plásticos em 3D. A tecnologia então era uma antecessora da estereolitografia, ou SLA, e usava luz ultravioleta para curar resinas fotossensíveis. Porém, por problemas de documentação ausentes na patente, ela não foi finalizada no tempo máximo permitido, e o Dr. Hideo perdeu o apoio para continuar o seu desenvolvimento, se tornando assim uma patente perdida. Para apoiar seus experimentos, o Dr. Kodama escreveu dois artigos fundamentais sobre prototipagem rápida. Nesses artigos, ele explica seu trabalho em detalhes e todos os experimentos que o levaram a conceber o ancestral da estereolitografia. Em um dos artigos, ele descreve três técnicas básicas de impressão 3D para criar peças de plásticos camada por camada, usando fotopolimerização no processo. Ele também fornece informações cruciais para a criação do processo de estereolitografia. Alguns anos depois, em 1984, na França, Alain Lemerrat e Oliver DeWitt, que trabalhavam em uma empresa, tentaram recriar essa técnica de estereografia e desenvolver um aparelho capaz de construir formas geométricas complexas, usando tecnologia de lasers e materiais fotossensíveis, para trazer projetos digitais para o mundo real. A ideia foi compartilhada com Jean Clot, que trabalhava no Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica e mostrava interesse no projeto. No entanto, o Centro de Pesquisa Científica não aprovou seu desenvolvimento, alegando que o dispositivo não teria muitas áreas de aplicação. Assim, o trio foi forçado a abandonar o projeto por falta de recursos. Ainda em 1984, Charles Chuck Hull, que trabalhava em uma empresa de lâmpadas ultravioleta, sugeriu à empresa para usá-las para outra finalidade: desenvolver e curar resina fotossensível para criar novos produtos. Com o apoio da empresa, Chuck começou a desenvolver seu projeto em um pequeno laboratório. Pouco tempo após o time francês lançar sua patente, Hull registra a sua própria, com o nome de estereolitografia. A patente foi concedida em 1986 e no mesmo ano, Charles inaugurou a própria empresa na Califórnia, a 3D Systems. Em 1988, lançaram a primeira impressora 3D comercial, a SLA-1. A patente de Charles foi o marco inicial para a indústria das impressoras 3D e impulsionou o surgimento de novas tecnologias além da estereolitografia. Em 1988, entra em cena Carl Deckard. Carl Deckard era um graduando em engenharia mecânica na Universidade do Texas quando ele surgiu. Ele trabalhava em um acampamento de verão e tinha a ideia de uma tecnologia de impressão 3D, a sinterização seletiva laser. Durante esse acampamento de verão que ele estava trabalhando em uma oficina mecânica em Houston, que fabricava peças para campos de petróleo. Mas Carl considerou que ainda havia muita função no processo de fabricação das peças. Então trabalhou por mais de 2 anos e meio no desenvolvimento de uma tecnologia que permitiria a uma máquina produzir peças sem qualquer função. Ele inventou a tecnologia de sinterização seletiva laser. Felizmente ele teve muito apoio da comunidade acadêmica local e o projeto pôde ser desenvolvido. Como aluno de mestrado e doutorado, ele continuou sua pesquisa revolucionária com a ajuda do Dr. Joe Beeman, professor de Austin.
a tecnologia sinterização seletiva a laser, ou SLS, nasce. Carl Decode registrou uma patente para a SLS em 1987. Essa patente foi emitida em 1989. A sinterização seletiva a laser foi posteriormente licenciada para a DMT Incorporation, que mais tarde foi adquirida pela 3D Systems, em 2001, por uma avaliação de 45 milhões. A tecnologia das impressoras por modelagem por depósito de fundição, apesar de ser mais robusta e conhecida nos dias de hoje, veio surgir um pouco tempo depois da estereolitografia e da sinterização seletiva a laser. Foi em 1989 que Scott Crump desenvolveu a primeira impressora 3D FDM. Toda a história da modelagem por depósito de fundição começou com uma história pessoal de Scott. Ele queria criar um sapo de brinquedo para a filha de 2 anos. Como engenheiro mecânico, ele também queria experimentar uma máquina que construísse objetos 3D automaticamente. Em sua cozinha, ele tentou misturar cera de vela com polietileno, usando uma pistola de cola quente. Ele percebeu que poderia criar um objeto em 3D. O sapo de brinquedo era só um monte de plástico queimado no início, e ele queria automatizar o processo. Ele pensou que se aquela pistola de cola quente fosse acoplada a um sistema robótico de movimento XYZ, o processo de modelagem poderia ser feito automaticamente. Nasceu daí a modelagem por depósito de fundição. O processo de impressão 3D do qual a maioria das impressoras 3D confia. Scott também trabalhou no desenvolvimento de filamentos de plástico ABS, que são usados em máquinas FDM, e permite aos engenheiros formular peças totalmente funcionais, que têm até 75% da resistência de uma peça moldada por injeção convencional. Cerca de 10 anos após esse período, o setor teve uma grande evolução e crescimento. No ano de 2004 foi dado início ao projeto HipRap, cujo intuito era de uma impressora 3D se replicar, ou seja, imprimir o máximo de partes usadas na montagem de uma impressora 3D. Nesse mesmo período, uma grande explosão da comunidade maker começou a surgir. O projeto HipRap foi inventado no ano de 2004 por Adrian Bauer, então professor sênior de engenharia mecânica na Universidade do Reino Unido. Os trabalhos no projeto começaram em 2005. O projeto HipRap começou com uma iniciativa em conjunto com a Universidade Britânica, para desenvolver uma impressora 3D que pudesse imprimir muitos de seus próprios componentes e de baixo custo. Mas agora o projeto é formado por centenas de colaboradores em todo o mundo. O termo HipRap é a abreviação de Protótipo de Replicação Rápida. Usa uma técnica de fabricação aditiva chamada de fabricação de filamento fundido, também conhecido como modelagem por depósito de fundição. Com esse método é possível fabricar um modelo em camadas. Um filamento de plástico é desenrolado de uma bobina, derretido e fundido para fabricar uma peça camada por camada. Esse processo foi originado e explorado comercialmente pela Stratasys a partir do início dos anos 1990. HipRap é um projeto de design aberto, portanto, toda a propriedade intelectual produzida pelo projeto é liberada sob uma licença de software livre, a GNU, General Public License. O design da impressora 3D inicial, chamada de Darwin, foi lançado em março de 2007. Após a introdução desse primeiro modelo, outras variações criadas por membros da comunidade começaram a aparecer, seguindo uma ordem com os modelos Mendel, lançado em outubro de 2009, Prusa-Mendel e Huxley, lançada em 2010, embora hoje em dia já existem centenas de variações. Os desenvolvedores centrais iniciais deram o nome de cada máquina em homenagem a biólogos evolucionistas famosos, já que o ponto principal do projeto HipRap é a replicação e a evolução. No entanto, outras variantes costumam receber nomes de designers individuais, como é o caso da Prusa-Mendel, ou nomes de sua preferência. O design da Prusa-Mendel até hoje é o mais clonado e usado em todo o mundo, seja em impressoras comerciais ou HipRaps. Nossa impressora leva uma derivação desse design, criado por um usuário chamado Descarabe, membro da comunidade hiprap.org. O projeto está todo documentado no site e pode ser baixado por qualquer pessoa com acesso a um computador e à internet. Um estudo mostrou que usar HipRaps para imprimir produtos comuns do dia a dia resulta em economia financeira,
o que, segundo seus autores, justifica o investimento em uma impressora 3D RipRap de baixo custo. Devido à capacidade de autorreplicação parcial da máquina, algumas pessoas imaginam a possibilidade de distribuir impressoras 3D RipRap a baixo custo para pessoas e comunidades, permitindo-lhes criar produtos sem a necessidade de infraestrutura industrial cara, conhecida como manufatura distribuída. Os criadores do projeto RipRap pretendiam que a ideia demonstrasse a evolução do projeto por um processo análogo ao cruzamento seletivo, que é onde as pessoas projetam melhorias para a máquina e as distribuem online para que outros as reproduzam, e também com a intenção de que o número de colaboradores envolvidos no projeto aumentasse exponencialmente. É isso aí! Agora que a gente conheceu um pouco sobre a história e a invenção da tecnologia de impressão 3D, eu vou mostrar de forma prática e resumida como é o funcionamento de uma máquina que usa modelagem por depósito de fundição, a impressora 3D FDM, inventada por Scott Crump. Basicamente, o nome mesmo já diz tudo: modelagem por depósito de fundição, ou seja, a máquina trabalha depositando material fundido para criar um objeto em 3D. Mas como assim material fundido? Primeiro a gente vai começar falando do material. O material usado nas máquinas FDM é um filamento plástico, que é esse carretel aqui. Ele pode ser de várias origens de materiais. No nosso caso, a gente está usando o PLA, que é de origem vegetal a matéria-prima. Esse polímero se chama ácido polilático e é muito comum e é o mais fácil de se usar na impressão 3D FDM. Basicamente o que acontece aqui é que esse material plástico está sendo derretido pela máquina para criar a confecção de um objeto 3D. Aqui a gente tem a base de impressão, que é a plataforma de trabalho, e aqui a gente tem o mecanismo que funde o plástico, ou seja, ele derrete o plástico. Dentro desse mecanismo é composto de tracionadora de filamento, que a gente chama de extrusora. Essa peça fica capacitada de empurrar o filamento até uma garganta de alumínio, onde na ponta dessa garganta fica um bloco aquecedor. Esse bloco aquecedor contém um cartucho e um termistor, que é um sensor que verifica a temperatura que esse cartucho aquecedor está fornecendo para o bloco inteiro. Ao passar por esse bloco aquecido, o filamento derrete e na ponta desse bloco fica um bico bem fino, onde o material é expulso, ou seja, ele sai de forma derretida e através desse furo pequeno o material é depositado camada após camada até a confecção do modelo tridimensional completo. Basicamente, galera, esse é o funcionamento da máquina 3D. Um filamento é empurrado a uma câmara de fundição, a uma mini câmara na real. Essa câmara de fundição derrete o plástico e através da movimentação cartesiana envolvida na máquina, que é uma cinemática X, Y, Z de 3 dimensões, a máquina interpreta coordenadas do modelo a ser impresso e vai depositando o material camada por camada, até concluir a operação. Para quem não conhece, impressoras 3D são máquinas CNC. A sigla CNC significa coordenadas numéricas computadorizadas, ou códigos numéricos computadorizados. Geralmente, esses códigos são gerados através de um computador contendo um software de modelagem 3D. Esse software exporta o modelo em forma de códigos, onde a máquina pode interpretar esses códigos e dizer para os motores o que fazer e como fazer. Esse arquivo é interpretado através de uma interface humano-máquina, onde o arquivo é carregado e uma placa controladora processa esses códigos contidos no arquivo e controla os motores e os demais sensores e mecanismos que envolvem uma máquina CNC. Máquinas CNC já existem há muito tempo e possibilitaram uma grande revolução industrial no setor de máquinas, permitindo a execução de processos repetitivos que exigem precisão na sua execução, tornando-os automáticos e mais confiáveis de se realizar.
De forma geral, máquinas CNC utilizam a linguagem de programação conhecida como GRBL ou Gerbil, que interpreta arquivos G-code. As impressoras 3D utilizam uma variação dessa programação. A linguagem utilizada, carregada na placa de controle da impressora 3D, é o Marlin, que foi escrito inicialmente baseado no G-code e no GRBL, utilizando a sua própria variação para controle de máquinas de impressão 3D. A GRBL é a linguagem de programação mais usada em máquinas CNC em todo o mundo. Máquinas CNC podem ter diversos tipos de ferramentas em seu funcionamento. Como é o nosso caso, a nossa máquina utiliza uma câmara de fundição como ferramenta, mas diversas máquinas podem existir diversas ferramentas, como é o caso das fresadoras, e também é o caso das máquinas laser, máquinas de corte a plasma, máquinas de corte por jato d'água e infinitas possibilidades de confecção e de configuração de ferramenta-máquina no tipo CNC. É isso aí, galera. Agora que a gente passou um pouco sobre a história da impressão 3D, vimos o funcionamento prático da máquina, você já está apto a realizar uma pesquisa por conta própria e se aprofundar um pouco mais sobre esses tipos de assuntos, que é um universo imenso e possibilita diversos tipos de criação. É isso aí, galera. O vídeo de hoje fica por aqui e no próximo a gente vai mostrar a montagem do frame de madeira ou da armação ou da moldura da impressora. Como confeccionar a moldura. Então fica ligado, ativa as notificações e se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades que vão vir por aí. E aí, galera, peça impressa, terminou a impressão. Só descolar da mesa. E é isso aí, galera. Nosso modelo 3D impresso. É um enfeite. Eu não gosto muito de imprimir enfeite, eu gosto de imprimir coisas úteis. Impressões que vão servir para alguma coisa, a não ser de estética. Mas esse é o resultado final que a impressora oferece. Teve algumas configurações que faltou um pouquinho de material em algum lugar, um pouquinho de material sujo no bico, mas no geral a impressão ficou ótima. É isso aí, galera, até a próxima, um abraço, falou! É isso aí, galera, muito obrigado a você que assistiu, um abraço e até a próxima!